A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado na Bradesco Esportes FM 91.1. Hoje, a partir de hoje, todas as terças, sempre às 10 da noite, nós temos um encontro aqui com O Negócio é Esporte, um programa voltado para o mundo do marketing esportivo, onde vamos poder discutir tudo o que acontece nesse milionário mundo dos bastidores do esporte. E ao meu lado, sempre também aqui apresentando o programa, o jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes. Vamos juntos nesse pontapé inicial, num voo panorâmico sobre o marketing esportivo. E o nosso primeiro convidado no Negócio é Esporte é o economista e professor do curso de Gestão de Arenas Esportivas da Trevisan Escola de Negócios, Ricardo Araújo. Ricardo tem pós-graduação em Gestão Esportiva e está à frente do blog Novas Arenas da revista Exame Online. Ricardo, boa noite. É um prazer ter você aqui conosco. Boa noite. Obrigado a vocês por abrir esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre infraestrutura esportiva, sobre negócios. Acho que é uma veia que está se abrindo no esporte. Quer dizer, o esporte fora de campo está cada vez mais debatido, tem mais interesse das pessoas e é mais uma oportunidade da gente falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, mas antes da gente começar esse bate-papo com o Ricardo Araújo, nós temos aí os golaços da semana, um giro pelas principais notícias no mundo do marketing esportivo, mas eu queria também convidar você que está nos ouvindo aqui pela Bradesco Esportes FM, que também nos acompanhe através da internet no nosso site www.onegocioesporte.com.br. Lembrando para você que são dois Ezinhos aí, dois Es no meio, né? O negócio é esporte.com.br, ou então também nos seguindo pelo Twitter, no nosso endereço @onegocioesporte, aí com um E só, ok? @onegocioesporte. Então a gente aguarda você nos acompanhar pelo Twitter e também acessando a nossa página, onde você vai poder também, além de conhecer um pouco mais sobre o programa, ouvir este programa e outros, né, os programas anteriores também, na hora que você quiser, clicando apenas nos links lá na nossa página pela internet. Então vamos agora ao que aconteceu de mais importante no mundo do marketing esportivo com os golaços da semana. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. 5 times brasileiros estão entre as marcas mais valiosas do futebol internacional. É o que aponta o estudo da empresa britânica Brand Finance. O Corinthians é o brasileiro mais bem colocado, ocupando a 19ª posição. Completam a lista o Santos na posição de número 38 e o São Paulo na 39ª. O único time carioca é o Flamengo, 45º colocado. Logo depois, na 46ª posição, na posição de número 46, vem o Internacional. A pesquisa é liderada pelo atual campeão da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique, que ultrapassou o inglês Manchester United. A Tag Heuer fechou o patrocínio com a grande promessa do automobilismo brasileiro, o piloto da GP2 Felipe Nasser. O último atleta brasileiro a ser patrocinado pela marca de relógio foi nada mais nada menos do que o tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna. Felipe Nasser tem apenas 20 anos e é o segundo colocado no Campeonato Mundial da GP2, categoria de acesso à Fórmula 1. O clube catarinense Avaí lançou uma campanha para estimular o envolvimento dos torcedores e comemorar os 90 anos de time. O projeto Camisa dos Campeões relembra os mais importantes títulos da história do Avaí. Durante todos os jogos em casa, os atuais jogadores vão entrar em campo com o nome de antigos campeões. Na estreia da Série B, 13 jogadores trocaram seus nomes na camisa pelos dos campeões catarinenses de 1924. O aplicativo para tablets e smartphones do velocista Usain Bolt, produzido pela empresa Rock Life, alcançou a marca de 3 milhões de downloads na loja online da Apple. O aplicativo é gratuito e foi lançado antes dos Jogos Olímpicos de Londres no ano passado. A companhia já criou jogos para o atacante português Cristiano Ronaldo e o ex-lutador de boxe Mike Tyson. O Porta dos Fundos, canal de humor da internet famoso pela irreverência, fechou uma parceria com a rede de cartões de crédito Visa. Até o término da Copa das Confederações, o grupo vai lançar vídeos como parte da campanha publicitária Vamos Torcer com Visa.
O primeiro vídeo já está disponível no YouTube, no site do nosso programa www.onegocioesporte.com.br. Você pode acessar o link para assistir a este primeiro episódio. Ricardo, mais uma vez, boa noite. Eu quero abrir o nosso papo aqui falando sobre o Maracanã. O Maracanã que foi reinaugurado domingo passado. Acho até que ele teve uma aceitação melhor ou bem melhor do que a seleção brasileira, né, que empatou em 2-2 nesse amistoso com a Inglaterra. Mas eu te pergunto, você que é um especialista em gestão de arenas, passou no teste? Está preparado para a Copa das Confederações e, sobretudo, para a Copa do Mundo? Bom, se ele vai passar no teste, a gente ainda não sabe, né? Quer dizer, toda a operação de arenas, ela depende de um certo tempo para você realmente verificar como é que ela está funcionando, quer dizer, como é que ela vai funcionar. Isso em termos operacionais, quer dizer, toda arena, ela de uma certa forma, ela precisa de pelo menos uns 6 meses de funcionamento e de eventos, vários eventos, para ela poder se ajustando, né, no pente fino, que a sintoniazinha fina ali do dia a dia, né, da catraca, do programa que controla a catraca, que falha, que tal, que o teto, que sai a costura, enfim. Então isso é importante para a arena enquanto estrutura, né? No caso do Maracanã, eu fiz várias visitas no Maracanã e quem conhece o meu blog, o Novas Arenas, sabe, por exemplo, o que eu falei durante muito tempo do Estádio Olímpico, né? O Estádio Olímpico, desde a primeira vez que eu fui no Estádio Olímpico, eu comprovava, né, a má qualidade do projeto em alguns pontos, né, do material, que de uma certa forma acabou-se, sem que eu fosse evidente, mas acabou se concretizando, né? O que eu vi no Maracanã ao longo de várias visitas que eu fiz em termos de construção é um projeto diferente, é um projeto que foi feito possui um acabamento bem mais interessante, né? Bem mais aprimorado, tem uma tecnologia embarcada bem mais avançada do que o Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico tem equipamentos ali do século passado, quase. Pois é, Ricardo, o Maracanã, depois de quase 1000 dias de reforma, ele consumiu mais de R$1 bilhão. O que pode ser feito para que não se repita lá no Maracanã o que a gente está vendo hoje com o Estádio Olímpico João Avelange, que num curto tempo já está apresentando falhas e teve de ser interditado. O Maracanã, ele como infraestrutura esportiva, como equipamento, ele é sem dúvida que significa um palmo muito superior ao que é, por exemplo, o Estádio Olímpico, que tem sido usado muito como comparativo para esses estádios novos que estão sendo construídos, né? A gente lembra que, óbvio, uma das razões para que o Estádio Olímpico estivesse na situação que está foi a forma como ele foi construído, né? Sofrendo muitas alterações, construtora que saiu no meio do caminho, obra feita em cima da hora, tudo, né? Como o próprio prefeito disse, né, que foi feito nas coxas, e realmente foi, né? O Maracanã, apesar de todas as dificuldades, né, e eu sei das dificuldades técnicas que muitas delas que aconteceram para vários desses atrasos, quer dizer, em primeiro lugar, a insistência com a preservação do patrimônio. Quer dizer, o fato dele ter que preservar aquela casquinha externa, como em 1950, aquilo ali custou muito caro e significou pelo menos mais uns 7, 8 meses de obra, né? De 6 a 8 meses de obra, que se ele tivesse todo implodido, ele poderia ter tido uma construção bem mais rápida. Isso encareceu a obra, sem dúvida. Outras coisas que a gente pode colocar como custo Brasil, né? E muitas das pessoas não sabem, né? A cobertura foi içada com pelo menos 2 meses de atraso, e parte desse atraso fundamental foram equipamentos necessários para fazer isso. Ficaram 7 meses retidas no porto
né? Quer dizer, então, isso é o quê? Isso é custo Brasil. Quer dizer, isso não é o custo do estádio, não é a culpa da construtora, isso é o custo do que o país todo sofre em vários segmentos econômicos, né? Hoje mesmo nós estamos aí vendo 45 quilômetros de engarrafamento na Anchieta de caminhões para descarregar no Porto de Santos, parados. Quer dizer, isso é o problema da nossa infraestrutura como um todo. Então, o Maracanã, quer dizer, ele precisa ser separado, o Maracanã infraestrutura, o Maracanã estádio, do modelo de negócios Maracanã, né? Do que ele será, como ele será viabilizado e sustentável economicamente. É claro que houve avanços de estrutura, muito embora a gente saiba que ainda falta o que fazer, né? Tem aí alguma coisa em torno de 200 milhões em obras a se completar, né? Mas falando de modelo de negócios, esse é um outro ponto polêmico, controverso, né? Claro que esse Maracanã é diferente, né? É um outro estádio, né? A gente não terá mais aquele estádio que está no imaginário das pessoas, de quem pôde usufruir, né? Do Maracanã antigo. E esse novo estádio, ele representa, né, um novo também modelo de consumo. Alguns dizem que ele ficou elitizado, né, que ele agora está acolhendo o público, o cliente, em vez de acolher o povo, né? Como é que você considera essa mudança? A que você atribui essa mudança? É isso mesmo? No Maracanã, agora, o jogo está mais próximo de um espetáculo? É um novo modelo de consumo? Deixa eu aproveitar para complementar. E era legal você também colocar um pouquinho por que essa diferença de nomenclatura de estádio para arena, né? Começando pelo final, quer dizer, o conceito que a FIFA começou a usar para definir o que é uma arena, seria algo mais privilegiando, são estádios, na realidade, equipamentos que privilegiam o contato, a emoção, o contato do torcedor com o jogo em si. Então, a questão da diminuição de barreiras, a proximidade do campo, não é? Quer dizer, tudo isso faz com que se privilegie a emoção do espetáculo, o envolvimento do torcedor com aquele espetáculo. Então, diferente de estádios antigos, onde você ficava muito longe, você via tudo muito... sem falar que a gente tem que ter uma noção do estádio assim. O torcedor, ele é o público, ele é o consumidor, ele é quem está pagando aquilo ali, né? Ele precisa ser recebido em qualquer lugar, seja um teatro, um cinema, enfim. Ele tem que ser recebido com banda de música, com tapete vermelho, né? E não aos pontapés. Quer dizer, o que a gente via nos estádios antigos é que o torcedor, ele era tratado como um inimigo. Você tinha o centro do campo ali que parecia um castelo, né? E você tinha em volta um fosso com água, com jacarés, com cerca. Às vezes tinha até jacaré mesmo. Jacaré. Então você tinha cerca, grade, rolo. Você tinha no Mineirão, você tinha uns com arame farpado, né? Quer dizer, você tem que privilegiar o conforto, né? O conforto do torcedor. Começa antes mesmo do próprio jogo, exatamente, ali na chegada, no acesso. Exatamente. Então, e o acesso ainda continua muito ruim de uma forma geral, né, aos estádios, né? Você tem o Maracanã, por exemplo, ele tem o único grande problema do Maracanã, em termos de acesso, pelo menos historicamente falando, é a questão do estacionamento. Quer dizer, o Maracanã, eu não conheço no mundo, olha que eu conheço bastante estádios por aí, ele é como um estádio do porte do Maracanã, dentro de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, uma cidade imensa como o Rio de Janeiro. Dificilmente você vai encontrar um estádio mais bem localizado dentro da cidade do que o Maracanã. Perto de tudo, junto do centro, acessado por metrô, por trem, né, a 5 minutos de todos os cantos, as artérias principais da cidade. Quer dizer, ele é espetacular em termos de localização. Espetacular. Agora, ele nunca teve estacionamento. Quer dizer, então, em termos de automóvel, sempre foi um estresse, né? Sempre foi a falta de vagas, né? Você deixa o seu carro lá e o flanelinha está lá, te extorquindo, cobrando um ingresso, o que ele te cobra para deixar para ele não arranhar seu carro é mais caro do que o ingresso que você paga, né? E muitas vezes você entra no estádio e quando você olha para o lado, o flanelinha está ali, porque ele já arrecadou ali aquela grana e já está
parava. Né? Quer dizer, então, esse tipo de situação, de estresse, quer dizer, você ia para o jogo preocupado com o que vai acontecer com o teu carro. Se você não mudar no Maracanã, por exemplo, isso vai acontecer, isso vai continuar acontecendo, né? Apesar das reformas, apesar da modernidade, das facilidades. Né? Então, o problema do estacionamento, ele permanece, ele continua. Né? E aí a gente volta para a questão do modelo de negócio. O modelo de negócio do Maracanã hoje, se mantido o que existe hoje ali, dentro daquele complexo, quer dizer, o estádio, né, o ginásio e tal, aqueles equipamentos esportivos ali em volta, você vai ter simplesmente um estádio de futebol. É um estádio de futebol que, eventualmente, você vai poder explorar ele como uma arena que possa ser utilizada para outros eventos. Você pode ter ali alguns congressos, eventos, como um centro de convenções, subdividido em pequenos, eventos pequenos, médios, usar a parte interna para shows, alguma coisa assim. Só que isso é um modelo que ele é um modelo, de uma certa forma, fantasioso. Quer dizer, ele passou a questão do multiuso, né, do termo multiuso, ele se vulgarizou ao longo do tempo. Isso lá fora já é um termo quase que obsoleto. Quer dizer, hoje você simplesmente construir uma arena que também pode ser utilizada para shows é algo que você não está mais encontrando em projetos modernos no mundo, você não tem mais. E até porque existem várias dificuldades. Dificuldade de conservação do campo, se você não tem um teto retrátil, você sacrifica demais o campo, então você vai ficar... quantos eventos você pode realizar ao longo do ano? O custo da compatibilidade é relativamente alto, né? Mas então qual é o modelo ideal hoje? O modelo hoje é um modelo que a gente pode chamar, assim, tecnicamente, enfim, academicamente falando, de um modelo integrado. Ou seja, você hoje, só para você ter noção, hoje você tem cerca de 20 estádios, mais ou menos, sendo construídos na Inglaterra. Estádios pequenos, quer dizer, estádios que teoricamente são pequenos, estádios que vão de 7 mil a quase 20 mil lugares. Né? Nenhum desses projetos, alguns são para rugby, alguns são para futebol, tendo o esporte a ser direcionado. Mas nenhum deles é apenas um estádio de futebol. Todos eles estão integrados a um modelo de negócios que prevê hotel, prevê um centro comercial, prevê prédios corporativos para você ter aluguel, empresas, condomínios residenciais, condomínios empresariais. Quer dizer, se constrói quer dizer, a arena... Complexo. Exatamente, de faturamento. Quer dizer, o estádio de futebol ele é apenas a âncora, ele é o grande chamariz. Mas, na realidade, você monta uma estrutura de negócio que vai faturar os 7 dias da semana. Né? Você tem universidade, você tem junto ali, você tem gym center imenso, você tem, enfim, você atrai as pessoas para lá, você tem lojas, você tem cinema. A gente está conversando hoje aqui no Negócio Esporte com o Ricardo Araújo, ele que é autor do blog Novas Arenas, da revista online Exame, e também professor do curso de Gestão de Arenas Esportivas da Trevisan. A gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. Estamos de volta com o Negócio é Esporte aqui pela Bradesco Esportes FM 91.1. O nosso convidado dessa semana é o economista Ricardo Araújo, autor do blog Novas Arenas da revista Exame Online. E ele que também é professor do curso de Gestão de Arenas Esportivas da Trevisan. Mas antes de voltarmos ao nosso bate-papo, vamos conferir o Circuito dos Negócios, a agenda do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Neste sábado, dia 8 de junho, o diretor da Sportlink e especialista em negócios esportivos, João Henrique Areias, ministra curso de um dia sobre gestão e marketing esportivo. A aula acontece no centro do Rio, na rua São José, número 40, nono andar. Para outras informações, é só acessar www.marketingesportivo.org. Executivos de grandes clubes cariocas vão atacar de professores de gestão. René Simões do Vasco, Sidney Loureiro do Botafogo e Marcelo Teixeira do Fluminense
participam do curso de Direção Executiva de Futebol da empresa Quest. As aulas vão rolar às segundas-feiras de julho e agosto. Na página www.questbr.com.br você encontra mais detalhes. Ainda sobre este tipo de qualificação, cuja procura cresceu muito nos últimos anos, a Escola de Negócios Trevisan abre em agosto nova turma do curso de Gestão Aplicada ao Esporte. Depois de 8 aulas presenciais aos sábados no Rio ou em São Paulo, os alunos completam a formação com 6 meses de aulas à distância, pela internet. Enviando um e-mail para edexecutiva@trevisan.com.br, repetindo, edexecutiva@trevisan.com.br, você fica por dentro dos horários e dos locais do curso que começa no dia 3 de agosto. O Senac começa nesse sábado em São Paulo um programa que tem como enfoque o patrocínio e os conceitos e estratégias do marketing esportivo. Sempre aos sábados, o curso vai até o dia 29 de agosto e tem um número limitado em 25 vagas. Mais informações em www.sp.senac.br. A gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o Ricardo Araújo, que é economista e professor do curso de gestão de arenas esportivas da Trevisan. Agora, Ricardo, esse conforto, né, que o torcedor espera encontrar e tal, vai custar um pouco mais caro para ele? Tem que custar muito mais caro ou não necessariamente? Depende do projeto, depende de quem vai explorar, depende de quanto você investiu ali e de quanto tempo você vai ter para retorno de investimento. Então, por exemplo, no caso do Maracanã, há uma proposição de um plano de negócio que foi feito, foi licitado pela Prefeitura, pelo Estado, aliás, em que o modelo prevê a demolição dos espaços, dos equipamentos esportivos, né, no caso Júlio Delamare e o Célio de Barros, para você construir estacionamento e uma área comercial, um shopping, né, que comporia esse modelo de negócios novo. Claro, que atenderia, obviamente, a um interesse de quem fosse explorar aquilo ali, né? E aí que você começa a polêmica, né? Quer dizer, qual seria o modelo ideal? Quer dizer, o modelo ideal é você contratar uma empresa especializada, um consórcio especializado na exploração daquilo, entregar aquilo ali para os clubes, e os clubes, de alguma forma, se associarem para eles mesmos gerirem o estádio, ou continuar do jeito que era com a Suderge administrando o Maracanã. Quer dizer, em cima dessas discussões é que a polêmica toda tá. Pois é, eu queria tocar nessa tecla aí da exploração, né? A gente sabe que, no caso do Maracanã, né, pagando 5 milhões e 500 mil reais por ano, né, o consórcio que explora o Maracanã. Na tua opinião, esse tipo de acordo, ele faz sentido, ele é positivo, né? É interessante ter um estádio privatizado nesses moldes, né? Ou até que ponto isso não é mais vantajoso para determinados interesses que fogem até propriamente ao mérito esportivo? Olha, sem dúvida que você construindo, você dotando o complexo desses novos núcleos de negócio, você vai tornar aquele complexo mais lucrativo, quer dizer, para quem o explore, sejam quem for. Só que para você fazer isso, o próprio edital ele prevê, quer dizer, ele obriga o consórcio a investir 500 e não sei quantos milhões, qual seria esse custo? Para quê? Para você demolir aqueles 2 complexos ali, construir o que falta para você compor esse núcleo de negócio novo e reconstruir esses equipamentos ali do outro lado, naqueles terrenos do Exército. Tá? Quer dizer, isso tudo estaria orçado em 500 e tantos milhões. E é em cima desse investimento de 500 e tantos milhões que, então, o futuro consórcio teria a concessão de 35 anos, né, para explorar aquilo ali. Tá? Se isso não fosse necessário, vamos dizer, quer dizer, se não fizesse a exigência, quer dizer, se não se adotasse esse modelo de negócio de dotar o equipamento, o complexo de uma área comercial e estacionamento, deixar do jeito que está, né, você não precisaria investir isso aí, né, nada disso. Agora, ele seria como um empreendimento muito menos viável no meu ponto de vista. Por quê? Porque o Maracanã,
a gente não pode deixar de lembrar que o Maracanã, antes de ser destruído, antes de ser fechado, quer dizer, até 2010, o Maracanã tinha um custo de manutenção que você precisava de pelo menos 17 mil pessoas para você empatar o custo. Para você começar uma partida ali, você tinha que começar mais ou menos colocando 17 mil pagantes dentro de um ticket médio da época, razoável da época, não maior nem o menor, mas um ticket médio mesmo, para começar a ter algum lucro. Os clubes nunca lucraram com o Maracanã. Sempre quem lucrou com o Maracanã foi a Suderj, essa que é a verdade. A Suderj sempre explorou o Maracanã e os clubes ficavam lá com um pedacinho da renda, ainda tinham que distribuir aquilo para a federação, para o escoteiro, para todo mundo. Sempre se falou que era caro jogar no Maracanã, né? E vai ser mais caro ainda, porque o estádio é novo, investiu-se 1,2 bilhão na estrutura do estádio e ele vai ter um custo de manutenção, obviamente, que muito maior, né? Então vai ficar mais caro ainda. Né? E quem suporta? A gente, em termos de operação de estádio, existem sempre duas vertentes na operação de estádio que a gente chama. Né? Uma é a questão da exploração comercial, que é o filho bonito, e outra é a manutenção propriamente dita, que é o custo, que é o filho feio. O filho feio ninguém quer o filho feio. Ninguém quer pagar a conta da segurança, da limpeza, da troca da lâmpada, do gramado, porque isso é dinheiro que sai. Né? Todo mundo quer falar da venda da bilheteria, do que traz dinheiro. Das ações de marca. Exatamente. Então, todo mundo... Só que você, quando entrega, você entrega os dois. Você entrega, olha, tá aqui os dois. Você vai ter que arcar vai ter que embalar o filhinho feio e o bonito. Né? Então, quando você entregar, por exemplo, esse estádio aí, seja lá para quem for, no caso, a opção que o Estado escolheu foi de encontrar um consórcio que o explore. Esse consórcio ele vai pagar os 5 milhões, aí, 6 milhões por ano de aluguel, vai ter que investir lá os 500 e tantos milhões para fazer aquelas obras, né? E ele vai ter que arcar também com o custo mensal. Se você imaginar, por exemplo, o Estádio Olímpico, que é um estádio com quase metade da capacidade hoje, né? Claro que o custo não é proporcional dessa forma, mas você tem hoje ali o Estádio Olímpico, ele custa 450 mil, entre 400 e 500 mil por mês. Né? O Maracanã não vai ser menos do que isso. Né? É daí para mais. Quer dizer, então, é preciso ver que quando você, na realidade, é como um apartamento. Quando você tem um apartamento que você quer alugar, quando ele está vazio, você, além de não receber o aluguel, você ainda está tirando dinheiro do bolso para pagar condomínio. Quando você aluga, né, você, além de ganhar o aluguel, você se livra das taxas. Quer dizer, então as pessoas também têm que lembrar que não é só o aluguel que vai ser pago ao Estado. O Estado também vai deixar de pagar 500, 600 mil por mês de manutenção. E é mais fácil alugar apartamento de 2 quartos do que de 4, né? 4. Quer dizer, um estádio de praticamente 80 mil lugares não é um negocinho pequenininho, né? Aquilo é um gigante, não é um quarto-sala. Ricardo, você teve uma experiência internacional aí na gestão de arenas, tanto na Itália, depois na Espanha, sofreu na pele a dificuldade que é administrar conflitos, né? De fornecedores locais. Aí a gente teve recentemente no Brasil, no alvo de uma polêmica do gênero, né, a venda de bebida alcoólica, né, porque em parte feria a legislação vigente, por outro lado há o interesse do patrocinador, tem que se ver o lado social do consumidor, ou seja, uma série de interesses não raramente conflitantes. Né? Como é que se administra isso? A questão de álcool é uma questão realmente delicada. Você vê, por exemplo, exemplos aí no mundo que são bem-sucedidos em termos de excluir o álcool da venda nos estádios, né? Mas você vê que na maior parte dos casos onde há flexibilidade, e aí vários tipos de soluções são encontrados. Quer dizer, você vê em várias partes do mundo onde você tem venda absolutamente livre, né? Você vê em outros lugares onde se restringe o local onde essa bebida é vendida, né? Você, por exemplo, tem lugares em arenas que você não pode ir para o lugar de jogo, você não pode levar o copo de cerveja para sentar na cadeira para ver o jogo. Você tem que consumir
num local restrito, né? Você tem outros lugares que restringem os horários, né? Você tem um horário X que o bar abre para vender bebida alcoólica, por exemplo, e reabre num determinado momento do intervalo e depois fecha e você não pode mais comprar. Tem outros lugares que, através da solução tecnológica, ela limita a quantidade de bebida que você pode comprar, né, através do meio eletrônico. Quer dizer, você está gravado no chip o preço da cerveja, por exemplo, que é um preço único. Então, quando você passa o teu cartão lá no bar, por exemplo, na hora que aquilo registra, sei lá, a quantidade que está registrada daquele preço, e quando bateu naquele número, naquela quantidade de compra, por exemplo, ela restringe, você não pode mais comprar, você já comprou, sei lá, 3, 4, não sei. Quer dizer, então você tem, na verdade, vários exemplos e várias soluções. Então, por exemplo, se você pega a Inglaterra, tem um dado interessante, por exemplo, que foi feito algumas pesquisas há 10 anos atrás, por exemplo, quando essa questão do álcool estava numa discussão um pouco como eu acho que no estágio que nós estamos hoje. Fizeram pesquisas e descobriram que nos estádios em que você não podia consumir bebida alcoólica dentro do estádio, isso é óbvio, as pessoas bebiam fora do estádio, claro, como acontece aqui. Então eles bebiam fora. Por que o sujeito quando bebe fora, ele chega com antecedência, né? Começa a beber, e ele normalmente bebe muito mais até do que ele gostaria de beber. Ele já bebe por quê? Porque ele sabe que ele vai ficar muito tempo sem poder beber uma cerveja, por conta, mas é isso mesmo, né? Então ele descobriu o quê? Que na pesquisa, que o consumo per capita de cerveja de quem ficava de fora, quer dizer, do entorno do estádio, que não era superior a 2 litros por pessoa. Enquanto que os estádios que permitiam a venda interna, o consumo médio era de 1,1 litro, mais ou menos. Se bebe menos, porque se bebe com mais tranquilidade. O cara vai ali, bebe a sua cerveja e tal. Quer dizer, ele não fica com aquela ânsia, vão beber todas, porque depois vão ficar um tempão sem poder beber uma cerveja. Quer dizer, então, ou seja, você tinha um pessoal que entrava dentro do estádio, normalmente muito mais alcoolizado do que as pessoas se alcoolizavam dentro do estádio, daqueles estádios que permitiam, né? Não só não explorava isso comercialmente, não ganhava dinheiro. Ainda ficava com a fatura. Exatamente, né? Quer dizer, hoje você tem o entorno do estádio aqui, dos estádios brasileiros, quem fica com o dinheiro que poderia estar indo para os clubes, pelo menos uma boa parte desse dinheiro, são os ambulantes, que não pagam imposto, não pagam nada, chega ali, bota o isopor, ganha um dinheiro ótimo e não paga para ninguém, não paga imposto para ninguém, não paga nada para o clube, não paga nada. Então, por exemplo, na Inglaterra, você fez você teve a seguinte pesquisa. Na temporada de 2002 para 2003, foram vendidos praticamente 30 milhões de ingressos na Premier League, né? Foram 29 milhões, 900 e tantos mil. Por exemplo, então, houveram em toda a temporada, quer dizer, em toda a liga, toda a Premier, né, o campeonato, houveram só 500 e, se eu não me engano, 20 e poucas ocorrências em estádios de pessoas que se tornaram inconvenientes e foram convidadas a se retirar. Não houve registro de brigas, mas pessoas inconvenientes, que passaram do ponto, beberam demais e então estavam começando a incomodar e foram tiradas do estádio. Quer dizer, então em 30 milhões de ingressos, praticamente, né, você teve aí 500 e poucas ocorrências de incômodos por conta de bebida. Quer dizer, convenhamos que é uma coisa mínima. Quer dizer, você ficar imaginando que o sujeito vai beber uma cerveja, vai virar o Mr. Hyde, sei lá, isso é surreal. Quer dizer, o futebol, não pode perder de vista que o futebol é um entretenimento, é um espetáculo que você vai, como você vai para um teatro, para um cinema, para um show. Você imagina, você vai ao Rock in Rio, você vai a um show e não vai beber uma cerveja? Quer dizer, você vai a um lugar qualquer, não vai ter uma cerveja. Quer dizer, tem entretenimento, você não vai a uma boate, não vai beber, nem que seja uma latinha de cerveja, quer dizer... Você pode até não beber, mas você retirar essa opção, é claro que não combina com o produto que você está vendendo. O produto que você está vendendo, e ao passo disso, você também é menos uma fonte expressiva de receita que você retira
de quem está fazendo o espetáculo, seja um clube de futebol ou nos Estados Unidos. Você impensava nos Estados Unidos, nas arenas. Outro dia estava lá um jogo de basquete do Brasil. O Brasil estava fazendo um amistoso da seleção brasileira de basquete, se preparando para a Olimpíada. Nos Estados Unidos jogou contra a seleção americana, né? Eu não lembro agora, a gente foi ao estádio, que foi a arena, e estava lá o Obama, né? E o Obama bebendo um copão de 500 ml. Tranquilo, e aí? Vai fazer um monte de loucura, quer dizer, você vê nas arenas de tênis, você vê em Roland Garros, você vê no Australian Open, as pessoas assim, comprando seus copos de bebida e indo assistir lá na sua cadeirinha, assistindo a sua cerveja. A degustação está ali inserida no espetáculo. E até um contrassenso, porque você tem os patrocinadores, muitas vezes são cervejas, inclusive nesses torneios de tênis e etc. Cervejas, inclusive a Copa do Mundo, as pessoas não entendem, é um dos principais patrocinadores, são cervejarias, né? E hoje você tem pelo menos 2 cervejarias que estão investindo muitíssimo no futebol brasileiro. Muito bem, o nosso convidado de hoje, Ricardo Araújo, economista, autor do blog Novas Arenas, da revista Online Exame e professor do curso de Gestão de Arenas Esportivas da Trevisan, já volta a bater esse papo conosco. Se você quiser ouvir o nosso programa novamente e também ouvir os outros programas a partir desse primeiro programa, é claro, quiser ouvir a hora que você quiser, basta acessar o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Lembrando para você que são 2 E's, né? É esporte. Então, www.onegocioesporte.com.br e também você pode nos seguir no Twitter. O nosso endereço, @onegocioesporte, @onegocioesporte. Aí com um E só, tá bom? A gente faz agora então mais um rápido intervalo. Já estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM 91,1 com O Negócio é Esporte. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. De volta com o Negócio é Esporte. Hoje o nosso convidado é o economista Ricardo Araújo, autor do blog Novas Arenas, da revista Online Exame e também professor do curso de Gestão de Arenas Esportivas da Trevisan. A gente estava aqui no intervalo comentando um pouquinho de que essa coisa de arena não é uma coisa tão recente assim. A gente tem o Coliseu, que é um exemplo, né, Ricardo? Você estava contando pra gente. O Coliseu, às vezes as pessoas têm na memória o Coliseu como simplesmente um lugar de espetáculos selvagens ou então que remetem àquela questão do pão e circo, né? da benesse do imperador, distribuindo lá um pouco de pão para que todo mundo ficasse feliz e as coisas acontecessem. Tirando isso de lado, né? Quer dizer, esse tipo de implicação, mas se você pensar na questão meramente de construção de um equipamento, de um espaço para entretenimento, né? E da gestão daquele espaço, nunca houve um espaço tão moderno, né? E nunca haverá um gap de avanço como o Coliseu representou. Quer dizer, quando o Coliseu ele foi projetado e ele foi inaugurado, a distância que ele estava para o que existia antes era tão grande que hoje em dia nunca mais você vai conseguir criar um espaço que represente em relação ao mais moderno que já exista com aquela defasagem. Quer dizer, você pode dizer tranquilamente que muita arena aí que foi construída aí pelo mundo há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não chega aos pés do que era do planejamento do Coliseu, né? Falando em sucesso, eficiência de arena, a gente teve aqui recentemente uma chuva de críticas, e ainda tem, sobre alguns estádios construídos para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, né? Chamados aí, e até com certa justiça, de elefantes brancos, porque depois a utilização deles tende a ser ociosa, pelo menos em parte ociosa, seriam elefantes brancos. Como é que a gente... sobre isso muito já se falou, né? Como é que a gente faz desse limão uma limonada, já que não podemos voltar atrás, né?
Como é que a gente consegue transformar esses estádios em arenas ou espaços viáveis do ponto de vista cultural, social e comercial? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu, da minha parte, nunca chamei esses equipamentos de elefantes brancos, tá? Eu chamo de elefantes verdes, porque na realidade todos eles são ambientalmente sustentáveis. Existiu essa preocupação de que na construção todos fossem, em termos ambientais, todos utilizassem água de chuva, tivessem uma reciclagem de material, uma coisa toda. E que são paquidérmicos. Exatamente. Então eu chamo de elefante verde, porque eles são elefantes, na realidade são elefantes, mas como eles são ambientalmente sustentáveis, eu chamo de elefantes verdes, né? Porque muita gente tentou vendê-los como sustentáveis, só que vendendo para o público que há uma diferença entre ser ambientalmente sustentável e economicamente sustentável, né? Então todos eles são ambientalmente sustentáveis, mas economicamente sustentáveis não. Então, eu não vejo, quer dizer, isso é uma coisa central quando você faz o planejamento de uma arena, isso é mote principal. A arena, ela só é uma arena esportiva, por exemplo, ela só é viável economicamente, se ela estiver direcionada e ela estiver abrigando um esporte específico. Ou seja, se você constrói um estádio que vai ser usado para futebol, ele precisa ser sustentável economicamente com futebol. Todas as receitas que você tem, as oportunidades extras de receitas que você tem, são ótimas, são bem-vindas. Cada vez a gente procura explorar mais. Cada vez a gente procura encontrar uma nova receita para agregar aquilo ali. Mas a gente não pode esquecer que são receitas marginais. Né? A receita que realmente vai viabilizar o empreendimento é a receita com o esporte a que se destina. Ricardo, a gente está na véspera da Copa das Confederações, né? Os torcedores já vão poder usufruir das vantagens desse novo modelo, né? ou as vantagens das arenas? Bom, você vai ter aí um período de adaptação aí da questão, inclusive, da virtude da FIFA, né? Liberar, quer dizer, os estádios são entregues à FIFA, quer dizer, na verdade nós vamos ter um período de um ano onde os estádios vão ser, na realidade, testados e a gente vai começar a ter uma noção melhor disso depois da Copa, né? Com o passar do tempo. E, em princípio, sim, né? Para esses estados todos e essas cidades que tiverem esses estádios. Agora, só complementando um pouquinho aquela pergunta que ele tinha feito para mim, é o seguinte, o estrago está feito, e como ele falou, como é que faz a limonada? Para mim, quer dizer, na minha cabeça, só existe uma forma de você torná-los viáveis a médio prazo, que é o fortalecimento do futebol naquelas praças. É algo que eu não me conformo, que você está hoje no ano de 2013 com estados no Brasil ricos, fortes e que simplesmente não tem futebol. Quer dizer, as pessoas gostam de futebol e o futebol é incipiente. Você não pode imaginar hoje Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, onde você tem agronegócio lá, riqueza imensa, gente que gosta de futebol, e você não tem um futebol local forte. Como não? Por que não se incentiva isso? Quer dizer, a CBF nunca se preocupou com isso. Né? Espírito Santo, Manaus, quer dizer, e aí, através de soluções artificiais, que é levar o futebol do sul e sudeste para lá, isso é artificial, isso vai colonizar, eternamente você vai manter aquilo ali colonizado, aquele público colonizado, quer dizer, ao contrário de você formar um público local. Antes de encerrar aqui, Sérgio, desculpa, antes de encerrar, já que a gente está falando de exploração de arena, clube e tal, eu queria voltar àquele ponto sobre o qual a gente estava conversando antes do intervalo, em relação ao batismo das arenas. A gente sabe que hoje essa também é uma fonte de receita, né? Você emprestar ou arrendar o nome ali. Você acha que essa também pode ser uma fonte interessante para os clubes explorarem, ou isso não combina muito com a nossa cultura? Não, isso aí é bobagem. Combina, sim, claro que combina. Se você pensar bem, por exemplo, em termos desse mercado de nomeação, que a gente chama, né?
nomeação de espaços, né? Se você pegar aqui no Brasil mesmo, por exemplo, arenas de shows, já é um mercado solidificado há muitos anos. Você tem há 30 anos, pelo menos, você tem, nos grandes centros aqui do país, você tem esses espaços sendo explorados. Nomeação, a tendência é essa. A tendência é essa. Claro, no Palmeiras, o Corinthians, as próprias arenas públicas vão que tenham condição. Quer dizer, o Maracanã, o edital impede de ter uma nomeação. Quer dizer, o consórcio não poderá nomear o Maracanã. Mas mesmo que pudesse, você acharia viável? Claro, as pessoas ficam com essa coisa da resistência. Olha só, patrocínio, seja ele de qualquer tipo, de camisa, de estádio, tem uma coisa que é vital, ele está associado, é o tempo. O tempo, ele faz milagres. As pessoas esquecem que essa coisa da resistência ao nome, né? Não, ninguém nunca vai chamar os estádios. Isso é uma bobagem. Passa 10 anos, 15 anos, o público mudou. A gente morreu, gente nasceu, entendeu? O estádio vira casaca. O Palestra Itália ainda é conhecido como Parque Antártica. Chamam de Parque Antártica. É o exemplo de nomeação inversa. A gente chama de nomeação inversa. Por quê? Porque era um terreno que a cervejaria vendeu para o Palmeiras, saiu e, no entanto, continuou fazendo naming rights, que continuou ganhando exposição espontânea, gratuita, de graça, durante décadas. Todo mundo... E ainda ganha hoje. Eu dou um exemplo para vocês, sem querer me estender no tempo, que eu acho que é um exemplo interessante, assim. Eu sou do tempo, vocês também, nós íamos em Ipanema e nós íamos ali muito numa rua chamada Montenegro, né? Uhum. E um belo dia morreu o Vinícius de Moraes e resolveram homenagear o Vinícius de Moraes. O que houve? Se vocês lembram daquela época, todo mundo que frequentava, gostava de Ipanema e tal, dizia assim, eu era um desses. Eu vou chamar nunca de Vinícius de Moraes, para mim vai ser Montenegro pro resto da minha vida. O tempo passa, o Correio botou lá, acabou Montenegro. Hoje você pega pessoas que nem sabem que aquilo ali um dia se chamou Montenegro, chamou de Vinícius de Moraes. Imagina que aquilo ali é uma nomeação de um estádio. Imagina que, entendeu? O tempo passa, agora precisa o tempo. Você fazer naming rights de 2 anos, 3 anos, 5 anos, é uma idiotice, jogar dinheiro no lixo. Lá nos Estados Unidos, eles fazem por 20, 25, 30, 35. É isso, pô. Bem, a gente já está chegando quase no final do nosso programa, mas agora está na hora de relembrar, né, um momento importante da história do marketing esportivo. Toda semana nós vamos trazer aqui alguma peça importante da publicidade ou algum momento do merchandising no rádio, na televisão, utilizando o marketing esportivo, e esse é o nosso momento chamado de Caixinha de Surpresas. Então, vamos para a nossa primeira Caixinha de Surpresas. Caixinha de Surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Bem, na Caixinha de Surpresas de hoje, a gente traz aqui, relembra, né, uma figura importante, folclórica na Copa de 82, um torcedor símbolo, desesperado, aquele torcedor fanático, que foi o Pacheco, uma campanha produzida pela Gillette, em que o torcedor era o Pacheco, camisa 12. Você lembra desse personagem, Ricardo? Lembro, o Pacheco hoje é sinônimo de um torcedor fanático, um pouco alienado, né? Mas um torcedor de toda hora, né? Que acredita sempre, um torcedor que está com a seleção sempre, né? Então eu espero que o Pacheco fique feliz ao final da Copa do Mundo, que nós temos mais Pachecos, né? Do que aqueles, enfim, os pessimistas de plantão, né? Espero que o Pacheco triunfe. E a gente ouve agora aqui o jingle da Gillette na Copa de 82 com o Pacheco camisa 12. Pacheco, camisa 12, é o que vai na frente da seleção. Brasil! Pacheco, camisa 12, vai vibrar com a gente de bandeira na mão. Gillette, Brasil, que é bom de bola, vai mostrar sua escola quando a bola rolar. No campo do estrangeiro, meu Brasil brasileiro vai botar pra quebrar. E a turma entusiasmada em cada boa jogada vai juntinha gritar: Brasil, Brasil, nós chegamos lá. Brasil, Brasil, nós chegamos lá. Brasil!
Brasil. Gillette. Pacheco, camisa 12 da Gillette, lado a lado com a seleção. Muito bem, esse aí foi o Pacheco, nosso torcedor camisa 12, o símbolo criado pela Gillette como mascote para a Copa de 86. O nosso convidado de hoje aqui no Negócio é Esporte é o Ricardo Araújo. A gente está chegando já ao finalzinho do programa, Ricardo, e tá na hora da gente curtir então o nosso apito final. Apito final. Bem, eu começo então perguntando a você, Ricardo, uma jogada de mestre. Bom, a ida do Neymar para a Europa é uma jogada de mestre. Pelo menos para o Barcelona eu acredito que seja uma jogada de mestre. Seguindo aqui, uma bola fora. Uma bola fora, Cacherola. Isso aí é uma tremenda bola fora. É o instrumento que o Carlinhos Brown, né, propagou aí como o equivalente à nossa a vuvuzela, né, da última Copa do Mundo. Seguindo aqui então, Ricardo, uma zebra. Bom, uma zebra, algumas zebras então, né? Bom, se essas arenas depois da Copa se tornarem no curto prazo economicamente sustentáveis, Brasília, Manaus, Cuiabá, Natal, vai ser uma grande zebra. Podia trocar a zebra pelo elefante, né, então? É o elefante que vai virar uma zebra. Se o elefante realmente conseguir se tornar economicamente viável, vai ser uma zebra, porque tem tudo para dar errado. E uma aposta, Ricardo? Uma aposta? Eu vou apostar na seleção. Eu acho que a seleção brasileira... Eu acho assim, eu acho que a seleção até agora, assim, desde a Copa América, se eu não me engano, qual foi o tempo que alguém teve para treinar um time minimamente falando, né? Quer dizer, é um time que se encontra na segunda, tem um bate-bola na terça e joga na quarta. Quer dizer, isso é um time que não consegue entrosar em lugar nenhum do mundo, né? E ainda mais uma seleção que tem... Eu vi nessa escalação agora, essa seleção agora, são jogadores de 17 clubes diferentes. Quer dizer, como é que você entrosa isso? Você pega lá o Barcelona, pega a seleção espanhola, 6 são do Barcelona, 5 são do Real Madrid, a seleção da Alemanha, 8 são do Bayern, 3 são do Dortmund. Quer dizer, é muito mais fácil, né? Quer dizer, quando você tem jogador de 17 clubes diferentes, sem tempo para treinar, quer dizer, então eu acho que sim, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar dar uns 20 dias de treino. Se levar a Copa, não será uma zebra, né? Não será uma zebra. Eu só lembro o seguinte, que, por exemplo, em 1970, ninguém dava um figo podre por aquela seleção, né? E a seleção conseguiu, mesmo trocando treinador há 3 meses da Copa, conseguiu ser campeão e montar aquele time todo. Porque eu estava lá no último amistoso, depoimento para os anais da história. Eu, com 11 anos de idade, estava em Bangu para ver Seleção Brasileira 1, Bangu 1. Foi o último amistoso que a seleção brasileira fez aqui no Brasil. Foi o último jogo do Saldanha como treinador do Brasil. E o Brasil só conseguiu empatar no finalzinho, um gol contra do zagueiro do Bangu, né? Foi um horror. Aqueles caras todos monstruosos, de ídolos fantásticos, todos saindo de campo vaiados. Ninguém dava um figo podre para aqueles caras. E 3 meses depois eram campeões do mundo, né? Saudados como a maior seleção de todos os tempos, né? Isso não quer dizer que a gente vai conseguir isso de novo, não, óbvio. Mas, assim, o fato de você ter só arrumar um Pelé, um Tostão. Mas o fato em si de você ter 1 ano da Copa ou não, isso também não... Isso é possível, Agora, eu acho que precisa também ter um pouquinho de treinamento. Vamos ver esse time treinando, como é que ele se sai. Se ele for horror, aí a coisa fica difícil. Mas eu estou apostando. Eu ainda acho que... Beleza. A gente tem aí uma condição boa. Maravilha. Queria muito agradecer, Ricardo, a sua participação aqui no Negócio é Esporte. Ricardo, que é economista, professor do curso de Gestão de Arenas Esportivas da Trevisan Escola de Negócios e também é pós-graduado em Gestão Esportiva e é autor do blog Novas Arenas na revista Exame Online. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer esse bate-papo aqui no Negócio é Esporte. Muito obrigado. Prazer é meu. Sempre que tiver um espacinho para a gente poder discutir esporte business, infraestrutura, arenas e tal, estou sempre à disposição. Podem me convocar. Um abraço. Isso aí, Ricardo. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado aí pela participação.
E para fechar, para você que está com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, vamos terminar o Negócio é Esporte dessa semana, desse primeiro programa, ouvindo uma música que fala de futebol e vibração, né? Nada melhor do que fechar esse primeiro programa escutando o Skank, aqui ao fundo, cantando Wave Your Flag, a música que foi tema da Copa do Mundo de 2010 pela Coca-Cola. E lembrando a você que estaremos de volta na próxima semana com mais O Negócio é Esporte. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até lá.